Boa noite, graça e paz, amados irmãos. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, e Ele nos virá com a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6,3 é o texto que eu acabei de ler para você, e nós desafiamos então que você possa de fato conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque de fato Ele tem abençoado aqueles que se aproximam dEle. Quero orar por você agora, apresentando ao Senhor as nossas vidas, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos, ó Deus, apresentar as nossas vidas, ainda que longe, ó Deus, aqui uns dos outros, mas unidos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te suplicamos, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor socorra cada um dos teus filhos, ser, ó Deus, com aqueles que estão agora enfrentando dificuldades, desafios, ser com aqueles, ó Deus, que estão em seus lares preocupados, que o Senhor esteja, ó Deus, derramando sobre cada coração a paz do céu, suprindo a necessidade de cada um de nós. Tu és o Deus em que confiamos e esperamos, por isso nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero ainda convidar você para uma leitura participativa, ou melhor, uma leitura no Salmo de número 84. Salmo de número 84 é um salmo maravilhoso que nos fala que é de fato algo gracioso estar na casa do Senhor. Salmo de número 84 diz assim este salmo: ao mestre de canto, de acordo com a melodia, os lagares, um salmo dos coraitas. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Senhor eterno, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido. Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Portanto, Deus, ó Eterno, é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em Ti confia plenamente. Amém? Que Deus possa então completar aqui essa mensagem desse salmo tão maravilhoso, que possamos de fato anelar a presença de Deus. Amados, nós queremos trazer aqui esse comunicado, um aviso. Quarta-feira então, às 17 horas até às 18 horas, nós vamos fazer o nosso culto aqui. Essa semana nós tivemos o culto, foi uma experiência bem maravilhosa, respeitando aí o decreto municipal. Eu sei que tem algumas dificuldades e empecilhos, mas tente passar um pouquinho, tente chegar mesmo que um pouquinho depois aí das 5, para participarmos juntos, para vermos os irmãos. Mas tem sido uma bênção, né? Foi uma bênção nessa quarta-feira, e o nosso alvo é que possamos todas as quartas estarmos aqui. Vamos continuar orando a Deus para que Deus possa curar aqueles que estão com o vírus, e também para que o Senhor nos conceda aí o privilégio de depois de voltarmos plenamente com as nossas atividades. Quero trazer para você agora um texto inspirativo para o nosso momento de mordomia. O texto é o texto de Provérbios, capítulo 11, verso 24. E esse texto diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Este provérbio vai aqui de encontro à mensagem
do próprio apóstolo Paulo, que melhor coisa é dar do que receber. E se você deseja que de fato as coisas venham se multiplicar nas suas mãos, tenha um coração generoso, pois aqueles que são desapegados, conforme a Escritura, são aqueles que experimentam mais e mais das bênçãos de Deus. Isso é o que o texto diz. Esse momento é um momento exclusivo, então, para a nossa igreja. Nós apresentamos aqui esse momento porque é dever nosso de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos fazer um instrumental nesse momento e eu gostaria que você estivesse meditando, então, nesse texto que nós lemos e agradecendo ao Senhor pelas bênçãos derramadas. Bendizemos, ó Deus, pois o Senhor tem sido um Deus generoso, que tem nos dado, ó Deus, muito mais além daquilo que merecemos. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Abençoe-nos, ó Pai, abençoe cada um dos teus irmãos, dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor continue, ó Deus, derramando das suas abundantes chuvas sobre, ó Deus, o teu povo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos agora louvar o Senhor, como diz a Escritura. Convido você e sua família a cantar e a exaltar o Senhor nesse momento. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Queria deixar o meu abraço a todos os irmãos que estão em casa nos assistindo. Vamos adorar o Senhor. Amém? Tua salvação tem me alegrado.
você a faz.
é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Graça e paz. Queridos, que bom estarmos na casa do Senhor. Eu quero agradecer, antes de iniciarmos aqui esse momento de oração, pela vida daqueles irmãos que necessitam. Quero agradecer os irmãos pela demonstração de carinho, pelas palavras, pelos vídeos, as mensagens que foram apresentadas no domingo passado. Tá? Eu quero dizer para vocês que eu li e ouvi todas elas com grande atenção e carinho, e quero dizer para vocês que a recíproca é verdadeira. Tá? Eu também tenho um grande amor e grande carinho pela vida e família de cada um dos irmãos. Me sinto tremendamente acolhido, e que Deus possa estar abençoando então todos os irmãos que gastaram um tempo ali reconhecendo e apresentando ali as suas palavras. Nós vamos orar agora. Eu convido você que está na sua casa, você que necessita dos cuidados do Senhor, a fechar os olhos comigo e, como diz as Escrituras, apresentar ao Senhor as nossas petições. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai Celestial, eu quero colocar diante do Senhor o Teu povo. Ó Deus, aqueles que estão agora nos assistindo por meio da internet, que o Senhor esteja, ó Deus, agora visitando cada um deles. Sabemos, ó Pai, que Tu és poderoso para ouvir a Sua voz, que há no íntimo do seu coração. Sabemos, ó Pai, que o Senhor sabe daquilo que eles necessitam. Por isso, Senhor Deus, nós nos curvamos perante Ti. Rogamos ao Senhor que atenda, Senhor, aqui os nossos clamores. Quero apresentar perante o Senhor a vida daqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja curando, cuidando. Desde já nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, conosco. Obrigado pela melhora da nossa irmã Nélia. Nós apresentamos diante do Senhor esses que estão com o vírus, que o Senhor esteja curando, libertando. E apresentamos também os demais irmãos da nossa igreja que estão enfrentando aí alguma enfermidade, que o Senhor esteja curando, ó Pai. Queremos colocar diante de Ti esses dias, que o Senhor aquiete os nossos corações, ó Pai. Ajude os irmãos que estão preocupados, com medo, ansiosos, que eles possam se refugiar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja tomando essas vidas nas suas mãos. Senhor Deus, com os comerciantes, empresários de toda a nossa cidade, que o Senhor os abençoe poderosamente, que eles sejam, ó Deus, prósperos, que o Senhor cuide deles e que a nossa cidade também seja uma cidade próspera, ó Pai. Toma nas suas mãos os nossos irmãos, que o Senhor, ó Deus, os ensine, ó Deus, a confiar em Ti e que o Senhor continue, ó Deus, provendo tudo aquilo que eles necessitam, Senhor. Eu oro ao Senhor pelas famílias, pelas escolas que estão fechadas, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, esteja providenciando uma vacina, uma cura, ó Deus, para que possamos voltar, então, à nossa rotina normal, à nossa jornada normal. Mas que em todos esses dias, Senhor, possamos sempre, ó Pai, descansar e esperar no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, agora eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, o Salmo de número 8. Nós vamos continuar aqui a nossa série de exposição bíblica neste precioso Salmo. Ainda nós vamos ter aqui um Salmo de Davi, mas nós não estaremos mais diante de um Salmo de lamento. Nós vamos ter aqui, nesse contexto aqui, um primeiro Salmo de louvor declarativo do indivíduo. É claro que esses salmos não estão em ordem cronológica, mas nós vamos depois, talvez, aqui, tentar apresentar um pouco do contexto desse salmo. Então, nós vamos ler esse salmo agora. Diz assim o salmo de número 8. Para o mestre de música, conforme a melodia, os lagares, hino de louvor de Davi. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruístes os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste,
Pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas a visitá-lo? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas, e os animais selvagens também. As aves do céu, os peixes dos oceanos, e tudo o que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Pai, agradecemos ao Senhor, porque de fato tu és soberano, como o teu nome é majestoso sobre toda a terra, Senhor. Por isso nós nos rendemos a ti. Que o Senhor, ó Deus, nos fale agora por meio da tua palavra e que ela seja registrada com grande devoção, piedade e amor, no nome de Jesus. Amém. Quando você entra numa firma, numa empresa, geralmente há muitas firmas e empresas que, quando se apresentam para os seus futuros clientes, fornecedores e até para os seus funcionários, eles apresentam ali a sua missão. Qual é o seu papel? Qual é o seu alvo ou propósito? Nós estamos agora diante de um salmo de louvor. Esse salmo louva aqui a majestade de Deus, a glória do nome de Deus. Mas há uma pergunta aqui: qual é o seu propósito e a sua missão? E nós vamos ver que aqui Davi vai nos ensinar que o nosso alvo deve ser de fato a glória e a majestade de Deus, o reconhecimento da sua soberania, do seu poder. Pois os homens tendem a fazer de si mesmos sua glória e sua honra. Veja aqui, é uma interpretação que alguns dão errônea aqui desse salmo aqui, é do centro aqui do salmo, como se fosse o homem, mas o salmo não está falando isso. Perceba que o verso 1 e o verso 2 e o verso 9 são idênticos, né? Eles estão justamente apresentando um salmo de louvor e aqui de fato aqui glorificando o nome de Deus, mostrando o que deve ser o nosso alvo. Nós devemos de fato viver para a glória de Deus, o propósito de cada um de nós. E esse salmo faz referência também a Gênesis, a criação, mostrando de onde viemos. Veja então que o Salmo 8, diferente então dos 5 anteriores, é um cântico de louvor. Davi não está mais indignado com seus inimigos, apesar que seus inimigos vão aparecer aqui novamente, aqui, essa referência a eles, né? Nós percebemos aqui que ele vai falar sobre um inimigo aqui no verso 2, mas aqui é um cântico, e já nos ensina aqui que de fato os lamentos vão passar. Lembramos que esses salmos não estão em ordem cronológica, mas que de fato, se o crente passa por uma vida de lágrimas, por uma noite de lágrimas, ele também deve passar por um dia ou por uma noite de adoração, de louvor a Deus, pois vivemos para a glória de Deus. Essa é uma afirmação muito importante para os nossos dias, porque às vezes nós nos esquecemos. A nossa maior missão aqui é o reconhecimento desta manifestação da majestade e da glória de Deus. Agora nós vamos ouvir então um rei que vai nos trazer aqui preciosas lições para as nossas vidas. Como eu disse, esse salmo é uma canção que diz justamente isso, como Deus, o Senhor é grandioso e majestoso sobre toda a terra. Deus é o ser mais nobre, mais maravilhoso, digno de todo o universo. É isto que Davi está aqui nos ensinando neste salmo. Esse salmo foi apropriadamente chamado de um eco lírico aqui do primeiro capítulo de Gênesis. Então não há razão aqui para duvidar disso, que Davi está olhando para trás, a sua origem, mas também olhando para a frente, qual o seu propósito, qual a sua missão. É um registro claro aqui de um pastor que
às vezes ao relento observava as estrelas. Hoje, nas cidades, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com isso, mas naquela época, provavelmente Davi podia contemplar plenamente os céus. E ele percebia então, de fato, a manifestação da glória de Deus. Por isso que é importante esse salmo, porque vivemos para glorificar a Deus. E eu queria então que você aprendesse aqui um pouco sobre esta manifestação da glória de Deus. Esse salmo, então, esse hino, que apresenta aqui dois aspectos da criação. A criação dos céus, do cosmos, e depois a criação do homem. É assim que a gente percebe essa divisão aqui desse salmo. Então, o homem é descrito aqui como também importante, mas veja que a ênfase é sempre no Senhor. Tu fizeste. Perceba então que o centro desse salmo é a pessoa de nosso Deus. E depois nós vamos apresentar aqui o que a Escritura diz também, onde que esse texto também, ele ecoa, por exemplo, em Mateus, também em Hebreus capítulo 2. Mas nós vamos aprender um pouco sobre ele aqui. Como a glória, a manifestação da glória de Deus, do nome de Deus é apresentada aqui. Do verso 1 ao verso 2, nós percebemos isso, o salmista exaltando aqui a glória do nome de Deus. E ele já começa assim, ó Senhor. Na sua Bíblia tem que estar aí tudo em maiúsculo. É o nome do Senhor, é Jeová, é Yahvé. Pois aqui ele está começando aqui, de maneira íntima aqui, orando a Deus e dizendo, ó Senhor, nosso Deus. É o nome de Deus que ele está falando. Mais uma vez, na sua versão, parece que é a mesma coisa, mas primeiro é Yahvé, que de fato é o nome próprio de Deus, e depois Davi se refere a ele como Adonai, que quer dizer aqui o dono do universo. Davi, então, nas suas noites ali, ao relento, aquele jovem pastor compreendia, interpretava ali os céus como a manifestação da glória de Deus, e ele observava que Deus não era dono de Israel, de um pedacinho de terra, mas que Deus era dono do universo. Nós precisamos também, irmãos, em nossos dias ter essa percepção de quão magnífico é o nome do Senhor. Essa introdução identifica aqui cuidadosamente esse nome como sendo o nome do Senhor, Jeová, Yahvé. Veja que Davi está falando aqui de maneira íntima nessa canção. Parece que esse salmo todo está descrevendo também relacionamento. Deus criou a sua criação, mas ele se relaciona. Então, nós observamos aqui que a nossa missão nisso tudo aqui, em manifestar a glória de Deus, também é se relacionar com Deus de maneira íntima. Aqui nós temos o eu sou, que aparece lá em Êxodo capítulo 3. Davi está falando dele aqui de maneira íntima. Ó Senhor, nosso Deus, Tu és dono do universo. Quão excelente é o Teu nome sobre toda a terra, quão magnífico é o Teu nome sobre toda a terra. Davi reconhece aqui essa excelência de Deus. Lembre-se, ele passou por dias maus, mas também passou por dias bons, mas em todos eles não se esqueceu de quem era seu Deus e se relacionava com Ele de maneira íntima. Nós vivemos, irmãos, para a glória de Deus, para vivermos um relacionamento verdadeiro com Ele, um relacionamento de conhecimento. Continuando aqui, Davi nos apresenta o verso 2, que é um verso também que descreve mais uma vez relacionamento. E você vê aqui, percebe que ele usa essa expressão da boca dos bebês e dos recém-nascidos de peito. Tu ordenaste força por causa dos teus inimigos, para que pudessem parar o inimigo e o vingador. Veja que depois Jesus vai fazer referência também a esse texto. Algumas versões vão trazer aqui a questão do louvor, mas parece que a ideia aqui de Davi é mostrar aqui as fraquezas ou os pequeninos sendo usados por Deus. Talvez porque Davi sabia muito bem o que era enfrentar coisas gigantes,
sendo pequeno. Pois quando nós enfrentamos dificuldades que são superiores a nós, nós reconhecemos o poder de Deus. Davi reconhecia a manifestação da glória de Deus, porque de fato havia experimentado em sua luta contra Golias. E é por isso que agora ele está descrevendo isso. Porque ele dá força àqueles que são débeis, frágeis, fracos. Nós somos sim como a neblina, como diz Tiago, irmão do Senhor. Mas o Senhor é a nossa força. E é Ele que suscita da boca dos pequeninos força ou louvor. É Ele que suscita força para nós vencermos e derrotarmos os nossos gigantes como Golias. Por isso precisamos reconhecer e viver para a manifestação da glória do nome do Senhor. O louvor sincero desses pequenininhos será colocado então em contraste com as artimanhas dos inimigos de Deus. Por isso que Davi está aqui exaltando esse nome. O nome de Deus, como explico, está aqui para ser entendido do conhecimento do caráter e perfeições de Deus, na medida em que Ele se faz conhecido por nós. Essa frase é uma frase de João Calvino. O nome no Oriente Médio tinha essa descrição. O nome não era só algo dado, mas era algo que refletia o caráter daquela pessoa. Por isso o nome de Deus aqui deve ser entendido como conhecimento do caráter da perfeição de Deus. É por isso que ele fala que Ele é o Senhor, eu sou. Ele é o Adonai. E depois ele reconhece que a sua força vem do Senhor. Por isso, em nossa jornada, precisamos sempre pedir a Deus que nos ajude a reconhecer a sua glória. Nós nos lembramos dos outros salmos em que Davi falava que seus inimigos constantemente tentavam destruir sua honra. O desejo de Deus é que nós vemos aqui viver para a honra e glória dEle, porque fomos criados por Ele. E quando Deus nos criou, nós estamos aqui lembrando de Gênesis, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O alvo de Deus então era que fôssemos a manifestação da sua glória, onde quer que fôssemos. E quando Adão e Eva, por exemplo, tiveram seus filhos, esse era o desejo de Deus, que eles reproduzissem também a imagem e semelhança. Mas às vezes nós falhamos e queremos de fato manifestar não a glória de Deus, mas a nossa glória. E é por isso que esse salmo nos desafia então a reconhecer para quem estamos aqui, qual a nossa origem. Fomos feitos por Deus com esse alvo, temos uma origem, somos a imagem e semelhança dele, com esse propósito de proclamar aqui a sua obra e de que pessoas o conheçam. Olhando ainda para esse verso 2, nós somos desafiados aqui, porque às vezes quando nós somos intimados ou comissionados, às vezes nós podemos fraquejar. Mas aqui Davi nos lembra que a força por trás das fraquezas é Deus. Parece que Davi está aplicando essas palavras crianças aqui, como nós já colocamos aqui, para descrever isso. E aí eu quero trazer aqui uma série de coisas desprezíveis, simples, que Deus usou. O próprio Davi. E aí eu lembro que Jesus, por exemplo, ele vai usar esse texto quando os escribas e fariseus ficaram indignados com as crianças gritando: Hosana ao filho de Davi. Porque ele entendia que Deus usa de fato aqueles que são negligenciados, porque os escribas e fariseus eram tidos como intelectuais da fé. Mais uma vez, nós percebemos aqui que o Salmo e o que Jesus falou estão caminhando juntos. Aquilo que é tido por fraqueza para o homem é tido por força por Deus, e Deus usa aquilo que é rejeitado, desprezado por muitos aqui, como no caso dos fariseus que rejeitaram aqui o louvor das crianças. Nós nos lembramos, por exemplo, também
da igreja de Cristo, dos primeiros pregadores. Olha, mas eles falam palavras, eles são indultos e ignorantes. Foi assim que Pedro e João ficaram primeiramente conhecidos. Nós nos lembramos aqui daqueles que foram perseguidos, mas todos perseveraram. Nós nos lembramos do que Paulo escreveu para os crentes em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, até o verso 28. Se glorie em minha presença, na excelência do poder, para parecer mais evidente a Deus e não do homem. Se refugie em mim. E o poder de Deus, é o poder de Deus que realiza grandes coisas em sua igreja. É Deus que usa os instrumentos pequenos e fracos, improváveis, para confundir as nobres, sábias, poderosas, coisas básicas, fracas, tolas do mundo, para que nenhuma carne se glorie em sua presença, mas na excelência do poder que vem de Deus. É isto que este homem de Deus, segundo o seu coração, está nos ensinando nesse louvor à majestade e à glória do nome de Deus, aqui nesses primeiros 2 versos. Mas depois aqui do 3º verso, nós vamos ver aqui agora o louvor à majestade de Deus pela criação do homem. Veja que o verso 3 diz assim: quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele? Ou o filho do homem para que o visites? E é interessante que aqui Davi vai fazer uma construção muito interessante. Aquilo que está acima nos céus e aquilo que está embaixo na terra. Se você observar, até no verso 1 e no verso 2 ele fez isso. Ele falou da glória de Deus nos céus e da glória de Deus aqui entre os homens. E agora ele vai falar mais uma vez. Mas tudo para louvor e glória de Deus. Davi se volta para os céus e percebe ali a majestade de Deus. E aí depois ele olha para si, ele olha para o homem, que observando então esse contraste, e aqui nós vamos ter esse contraste, daquilo que é enorme, eterno, com aquilo que é temporal, com aquilo que é pequeno. E ele faz as perguntas interessantes, né? O que é o homem? Para que seja cuidadoso com ele. E o filho do homem, a minha versão diz assim, o filho de Adão, porque essa expressão está ligada ali ainda ao Éden. Por que Davi escreve assim? Para nos lembrar quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança dele. Se somos filhos de Adão, somos também portadores da imagem e semelhança de Deus. E veja que expressão maravilhosa, essa expressão do verso 4, para que o visites, é o termo que era usado também para Adão e Eva, porque Deus todas as tardes os visitava. Mas não era uma visita de 5, de 30 minutos. O contexto aqui era de uma visita de relacionamento, de habitação constante, plena. Mais uma vez, Davi está repetindo aqui, que contemplar a majestade da glória do nome de Deus é se relacionar com Ele. Nós precisamos entender quem somos, para onde estamos indo. Qual é a nossa missão? Isso tudo de uma contemplação das estrelas, de observar os céus. Davi vê quem ele é. Eu sou pequeno, pobre, miserável, mas ele é eterno, gracioso. Eu sou seu filho. É a expressão. Eu sou filho de Adão, mas Adão é filho de quem? De Deus. Mais uma vez, relacionamento. Quando contemplo os teus céus, que é o homem? Veja que o texto não está enfatizando aqui o antropocentrismo, mas o teocentrismo. Quando nós reconhecemos quem Deus é, que Ele nos fez, na verdade estamos reconhecendo quem nós somos. Quando nós valorizamos e glorificamos o nome de Deus, também estamos valorizando a nós mesmos. Mas é da cultura do homem tentar tomar de Deus aquilo que é dele.
tudo isso nesse texto. Nós precisamos viver para a glória de Deus. E aí eu lhe pergunto, como você pode pôr em prática isso? Você pode pôr em prática, de fato, desejando sempre dar a Deus toda a honra e toda a glória com tudo que você tem, tanto com palavras, como também com a vida. Quantas vezes nós falhamos em glorificar o nome de Deus, em reconhecer a glória do nome de Deus com as nossas ações. Às vezes o chamamos de fato de Jeová, de Adonai, dono do universo, mas não concedemos a Ele um pouco do nosso tempo, um pouco dos nossos bens. Na verdade, retemos para nós a sua glória, ou tomamos para nós a sua glória. Do verso 5 ao verso 6, até o verso 9, nós vemos aí o lugar do homem, Deus mostrando aqui qual é a missão do homem. Diz assim, então, o verso 5, porque o fizeste um pouco menor do que anjos e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos, tu puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Perceba que esse texto está repetindo aqui mais uma vez a ação divina, dando domínio, dando trabalho para o homem. Esses fatores, eles têm que estar nessa ordem. Nós não somos aqueles que determinam. Deus não é um grande mordomo ou um gênio da lâmpada que nos concede tudo aquilo que nós pedimos. Nós somos os seus servos. Lembra do verso 1? Tu és Adonai, dono do universo. Nesses dias em que nós temos ouvido que o homem é o centro de tudo, que Jesus está no centro da vontade de Deus e que você está no centro da vontade de Jesus, então logo você está no centro. As Escrituras dizem o contrário. Deus é sempre o sujeito. Tu fizeste, tu puseste, foi Ele que nos concedeu e que nos deu. Mas não como um patrão, não como um ditador, não por obrigação, mas por relacionamento, intimidade e por amor. Não como um patrão, mas como um pai. E é por isso que Ele quer que a sua glória seja manifesta em nós, para que outros também o conheçam. E há um apelo aqui. Esse salmo começa aqui a apresentar um contexto também messiânico que vai ser usado em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 6. Olha para esse texto. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 6, nós vamos ver aqui o escritor aos Hebreus apresentando aqui agora essa descrição desse salmo como uma imagem do Filho do Homem, Cristo Jesus. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 2, a partir do verso 6. Mas alguém, em certo lugar, testificou, dizendo: o que é o homem para que lhe dê atenção? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, tu o coroaste de glória e honra e puseste sobre as obras de tuas mãos. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob os teus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sobre ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Veja então que o escritor aqui de Hebreus capítulo 2 identifica aqui essas palavras também como referência a Cristo Jesus, que se identificou conosco. Ele se sujeitou a Deus, e aqui nós aprendemos com esse salmo também esta sujeição para a glória de Deus, como Jesus se sujeitou a Deus. Jesus é esse grande exemplo. Nós precisamos viver aqui também, de fato, obedecendo a Deus para a sua glória como seu Filho. E por meio de Jesus, esse Filho do homem, Filho de Deus, experimentar
da reconciliação com Deus. Por isso nós podemos louvar a Deus. Por isso nós podemos glorificar seu santo nome por meio de Jesus. E nessa sujeição pela fé em Jesus, louvar a Deus por sua majestade, pela majestade do seu nome. Concluímos aqui trazendo esta grande ideia. Precisamos viver para louvor da glória e majestade do nome de Deus, por causa da sua maravilhosa criação. Nossa origem é Deus. Fomos feitos para Deus, para a sua glória. Que o Senhor então te instrua nisso e que você possa viver para a glória de Deus. Quero orar por você e depois nós vamos cantar uma canção. Senhor Deus, amado Pai, nos ajude, Senhor Deus, que quer vivamos ou quer morramos, devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Que nós, ó Deus, não devemos nos esquecer jamais, porque até os céus testemunham do Teu poder, da Tua glória e majestade. E quando olhamos para nós, também somos testemunhas, ó Deus. Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, por isso nós te louvamos, te bendizemos. Nos ensina, Senhor, nos ensina a descansar em Ti e a confiar no Senhor. E a viver aqui com esta missão de glorificá-lo e gozá-lo sempre. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você ao som dessa canção que nós iremos cantar agora. Estamos despedidos. Que o Senhor continue te abençoando aí na sua casa. E quarta-feira, 5 horas da tarde, temos o nosso culto aqui, tá? Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de encontrar. Agradecido eu estou pelo que já recebi, mas não me estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer, prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, prosseguir em te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara com a presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu
és o alvo da minha